Paz, irmãos. Eu gostaria de estar falando aqui em Atos, capítulo 18, a partir do 24. Apolo em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era um homem, pelo que eu li e entendi, ele era um dos discípulos de João Batista e ele era batizado somente no batismo de João, certo? Versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, quer dizer, ele tinha uma instrução, né? Ele aceitou Jesus e foi instruído no caminho. Ele não teve uma experiência, ele teve uma instrução. Instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, esse espírito aqui é com letra minúscula. Então, entendo, pelo que li, que ele era, no espírito dele, ele era fervoroso. Ele era dedicado. Ele fazia tudo de acordo com aquilo que ele tinha aprendido, no que tinha lido e estudado da Bíblia. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, não tinha o batismo no Espírito Santo. Ele não conhecia o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, de tanto que ele conhecia, né? Porque ele era um cidadão judeu de Alexandria, grego-romano. Então, ele era, assim, de muito estudo e de muita confusão. Por quê? Tinha a questão romana, tinha a questão judaica na vida dele. Então, ele era bem confuso, apesar de ser uma pessoa bem instruída na palavra. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila o ouviram ministrar. Tomaram-no consigo e com mais exatidão, quer dizer, eles tiveram paciência com ele, porque viram que ele era um bom ministro, ministrava com excelência, conhecimento da Bíblia, no caso, né, na época da lei. Então, ele ministrava sobre Jesus, tudo direitinho, muito bom. O que aconteceu? Eles vendo que ele era um bom discípulo, eles o ajudaram para ele ficar bem, conseguir fazer a obra com mais exatidão. Lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele, no caso Apolo, percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Quer dizer, ele ajudou aqueles que já tinham crido no Espírito Santo, que já tinha fé verdadeira em Cristo, que ele ainda não tinha por não ser batizado no Espírito Santo. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo, o Messias, era Jesus. Então, ele conseguia provar para os judeus na Escritura. Aí, no capítulo 19, fala assim: Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes:
recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existia o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam-no: batizados no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, quer dizer, ele, se ele era discípulo mesmo de João Batista, ele já sabia que para seguir Jesus ele tinha que ser batizado no batismo do Espírito Santo. Aí fala aqui no 5, versículo 5 do 19. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Quer dizer, o que eu quero deixar com isso daqui? Um apóstolo, que é o que ele estava sendo um apóstolo. Ele estava abrindo as igrejas, estava passando pelos lugares e cuidando do povo, né? Mas ele não tinha o batismo do Espírito Santo. Mas ele também era um homem humilde, um homem simples, porque ele aprendeu com Áquila e Priscila. Então, aprendeu com essas pessoas sobre o caminho e aceitou o batismo de Paulo. Mas por onde ele passou, teve confusão. Porque ele ministrava, mas ele não ministrava no Espírito Santo, na verdadeira fé. Ele ministrava no batismo do Batista, né, de João Batista. Então, quando vem aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, fala assim: agora digo isso a cada um de vós, que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Quer dizer, aqui estava tendo uma confusão no meio da igreja de Coríntios. A gente sabe que no meio da igreja de Coríntios tinha carnalidade, tinha muita coisa errada, e Apolo estava ali, ele era ministro desse lugar. Então, ele tinha uma bagagem religiosa, uma bagagem judaica, que não tinha sido tratada ainda pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que a gente não pode trazer uma pessoa para ministrar se ela não tiver, se ela for ainda novo na fé. Certo? Então, aqui no capítulo 3, versículo 4, fala assim: porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois vós carnais? Aqui me leva a ver um versículo que tem aqui em Tiago capítulo 3, versículo 15 e 16, fala assim: era o tipo de ministração que Apolo estava fazendo. Era esse tipo de ministração, porque ele tinha esse tipo de sabedoria, ele tinha uma sabedoria natural. Ele não tinha uma sabedoria do Espírito Santo. Ele não tinha sido limpo, como Paulo foi lá em Gálatas. Capítulo 1 fala que Paulo ficou 3 anos submisso ao Espírito Santo para depois ele começar o trabalho. Então, ele não fez isso. Então, ele era uma pessoa eloquente, mas era uma pessoa que não tinha o Espírito Santo. Então, o que trazia a ministração de Apolo? Trazia confusão. E tá aqui, ó, a sabedoria que ele tinha era uma sabedoria natural, que é essa daqui, ó. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto,
Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 15 e 16, fala o tipo de sabedoria confusa, que trazia confusão para a igreja, que era a de Apolo. Mas, mesmo assim, eu quero frisar isso, que Apolo, ele era uma pessoa instruída na palavra, né? Ele era eloquente, mas ele foi humilde de aprender com Príscila e Áquila, certo? Então, assim, ele era um homem que precisou de ajuda, porque ele trabalhava no braço ainda, na carne. Ele ministrava, convencia, mas não convencia no espírito. Isso que eu quero deixar para os irmãos. Aí fala aqui também a respeito de... Em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 12, fala assim: E no tocante ao nosso irmão Apolo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas a sua vontade não estava de todo para vir neste tempo, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. O título dessa parte aqui da palavra de 1 Coríntios capítulo 16, fala: Paulo enviou Timóteo para ajudar. Então, quer dizer que Apolo, ele era eloquente, ele ensinava aquilo que ele aprendia, que ele aprendeu, ele era bom naquilo, nas ministrações, mas trazia confusão, porque ele ainda ministrava na carne, ele não ministrava no Espírito Santo. Ele não tinha sido, ele tinha, o evangelho é isso, é você ser limpo por dentro, e depois que você é limpo por dentro, como Paulo foi limpo por dentro, aí, pelo Espírito Santo, pela convivência com o Espírito, ele foi limpo por dentro e colocou para fora. Não era o caso de Apolo. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui? Não adianta nós sermos eloquentes, não adianta a gente saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que ser submisso ao Espírito Santo, para não ministrarmos na carne, mas ministrarmos no Espírito, através do Espírito Santo. Amém? Graça e paz. Que Deus abençoe os irmãos.